Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, dia 27, tá chegando o Método Destiny, agora 29 e 30 de janeiro. Última oportunidade para você pegar as 3 vaguinhas que tem. Você fala, Thiago, eu precisava de um sinal para poder tomar coragem e ir para o Método Destiny. O primeiro Método Destiny do ano que vai te preparar para um 2026 fora do comum e extraordinário. Esse é o sinal. Tem 3 vagas, uma é para você. Então não deixe de hoje fazer sua inscrição no Método Destiny. Mais de 1000 alunos estão vindo do Brasil e do mundo. Está vindo gente de Angola, gente de Portugal, gente dos Estados Unidos. Está vindo gente do Brasil e do mundo para a primeira turma do Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Princípios são regras de vida que vão determinar suas decisões do futuro. Se você não tiver princípios, você só reage à vida. Você não consegue governar as decisões. Então você precisa estar comigo no Método Destiny, 29 e 30, quinta e sexta agora, 29 e 30 de janeiro. Meninos, vocês estão bem? Sim. O que uma pessoa precisa fazer, Wesley, você que é um profundo conhecedor da filosofia antiga, para a pessoa se tornar aluno do Café com Destino? Ela precisa se inscrever no canal. Primeiro, gente, você tem que estar inscrito nesse canal. Se você considera o nosso conteúdo, se você gosta do que a gente faz, se você valoriza o nosso trabalho gratuito aqui todas as manhãs, inscreva-se agora no canal. É a forma de você nos recompensar. É a forma de você estar na nossa lista de oração também, de a gente ter contato contigo. Né? Não deixa de se inscrever agora no canal. Quando o vídeo fizer sentido para você, dá o like. Não é porque a gente quer o seu like ou precisa, é porque isso ajuda a entregar o vídeo para mais gente. O YouTube reconhece que o vídeo é relevante e entrega para mais gente. E jamais deixe de compartilhar com o máximo de pessoas as aulas da semana. Essa série dessa semana, muito especial, espiritual, que são sobre as misericórdias do Senhor. E ontem a aula foi muito forte, muita gente contando depoimentos, testemunhos nos comentários, no direct do Instagram. A gente está muito feliz dessa matéria ter alcançado os corações e hoje vai ser muito mais forte. Tá? Para você ser um aluno oficial do Café com Destino, você tem que estar inscrito nesse canal. Você pode colocar na bio do seu Instagram, onde está lá as suas informações do Instagram, seu nome, ali se chama bio. Você pode colocar aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho. Milhares de pessoas fazem isso na bio do seu Instagram e seus seguidores começam a ver que você não é qualquer um, que você é alguém que está correndo atrás de um destino, que você é alguém que está estudando, está se preparando para a vida. Isso te dá status. Né? Então coloca lá aluno do Café com Destino com o emoji do cafezinho. E a terceira coisa, você está lendo um dos nossos livros. Você pode estar lendo o nosso livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Você pode estar lendo o livro Princípios Milenares. Você pode estar lendo o grande best-seller Especialista em Pessoas. Só não deixa de estar lendo um dos nossos livros, tá bom? São 10 livros publicados. Emoções Inteligentes, Dinheiro Emocional. Tem muitos livros publicados para você correr atrás. Bom, na aula de ontem a gente aprendeu que a misericórdia de Deus nos dá chance todo dia. Todas as manhãs elas se renovam. Imagina se Deus só desse uma chance para a gente. Quem já errou mais de 2 vezes na vida? Se Deus só desse uma chance, a gente na segunda dançava. Mas as misericórdias do Senhor são infinitas, elas não acabam, elas se renovam a cada manhã. Porque Deus, quando criou o homem, já sabia que ele era propenso a desviar de caminhos, a tropeçar. O que Deus não quer e não admite é que você se acostume com o erro, que você goste do erro ou que você permaneça no erro. Portanto, que você se arrependa, volte. Deus sempre vai te dar uma chance. Por isso que eu começo com a pergunta de hoje, muito forte nessa terça-feira, que é: até quando Deus terá paciência comigo? Até quando Deus terá paciência comigo? Eu tenho 4 filhos, talvez você que esteja me assistindo também tenha filhos, e a gente sabe que às vezes a gente perde a paciência com nossos filhos por algum motivo, nota baixa de novo, desobedeceu de novo, quebrou não sei o que dentro da casa de novo. Mas a verdade é que essa impaciência nossa, humana, dura muito pouco com o filho.
Dura minutos. E logo depois ele volta a ser o filho queridinho, o filho amado. Deus nem sequer tem essa fraqueza humana de ter a impaciência. Ele é sempre paciente e bondoso. Mas existe, Teixeira, alguma forma de Deus um dia se irritar a tal ponto de nos abandonar? Existe. Uma forma só. É sobre isso que eu quero te ensinar hoje. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso passado. A misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa culpa. A misericórdia de Deus é maior do que tudo. Mas a paciência de Deus termina quando você faz uma coisa. E é sobre isso que eu quero te explicar nessa terça-feira. E se você acha que isso vai ajudar muita gente, pega agora a setinha de compartilhar e manda para o máximo de pessoas, manda nos seus grupos de WhatsApp, posta no seu Instagram, ó, começou mais um Café com Destino, série As Misericórdias do Senhor. A aula de hoje é que a misericórdia de Deus é maior do que tudo, mas tem limite. E tem um limite só, Deus é tão bom que ele falou, só tem um limite. E o limite, eu já vou te adiantando, o limite de Deus é quando você já não aceita a repreensão do Senhor. Quando você já diz, a Bíblia não é bem assim não, só para você poder continuar fazendo o que está fazendo. Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou os homens às suas próprias concupiscências porque eles não reconheciam a glória de Deus, eles não reconheciam o poder de Deus. A natureza denunciava as obras do Senhor, eles não queriam reconhecer. Ou seja, Deus só te larga quando você, por livre e espontânea vontade, larga ele de vez. Agora eu não quero. Ou seja, para você manter-se no erro e tentar ficar ali em sã consciência, em paz, você tem que negar a Deus e a sua palavra. Então, quando você nega, tendo conhecido, tendo experimentado o poder de Deus, você nega a Deus e a sua palavra para poder viver do jeito que quer, dificilmente você será reconciliado. Então, o nome disso é apostasia, né? O nome teológico disso. É quando você nega a Deus, nega a misericórdia, a graça de Deus, porque você quer viver do jeito que quer. Mas se você está pensando assim, caramba, dessa vez eu fui longe demais. Dessa vez meu erro não tem perdão. Eu passei do limite. Deus já me perdoou muitas vezes. Como é que ele vai me perdoar mais uma? Se teu questionamento é esse, calma, eu tenho solução para você. Se você acha que foi longe demais, se você acha que passou do limite, se você acha que já caiu tanto que Deus não vai te perdoar, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas Deus sempre vai levantá-lo de volta. Ele vai ficar de pé. Como assim o justo? Ou seja, o justo é aquele que procura justiça. Foi justificado pelo Senhor Jesus, Teixeira, e procura justiça. Então, por exemplo, mesmo eu procurando a justiça, por eu ser homem, eu posso cometer um erro. E aí, por que Deus me levanta? Porque aquele erro foi um acidente. Mas, na verdade, eu estou buscando a justiça, eu não quero aquilo, eu me arrependo daquilo, olho para aquilo com nojo e falo, como é que isso se aproximou de mim? E aí Deus vê esse coração, vai lá e te perdoa de novo. Quem está entendendo? Agora, quando você já quer dar desculpa, e você vive de desculpa, você vai insensibilizando teu espírito, tua carne, a ponto de, não importa o que Deus fale contigo, você sempre acha que está certo. E aí começa a caminhar para o que a gente chama de apostasia, que é abandonar a fé, negar a Deus e as suas obras. Então, Romanos 1, a partir do versículo 24, diz que Deus entregou os seres humanos que negaram a fé, que negaram sua soberania, a todo tipo de impureza sexual, os desejos do seu coração, a fazer o que quiserem com seus corpos, ou seja, a degradação do nosso corpo é quando Deus nos entregou, já nos deixou para lá. As pessoas começam a degradar, se degradarem, né? Está meio longe para mim, mas diz que eles trocaram a verdade de Deus, versículo 25 de Romanos 1, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Deus fala uma coisa e fala assim, não, é isso aqui. Adorando e servindo a criatura, adorando e servindo pessoas, ao invés de servir o Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por causa disso, Deus os entregou. Deus fala, então vai lá,
a paixões vergonhosas, para acabar contigo. Mas você que escolheu. Mas enquanto você fala, não, eu me arrependo, não, eu caí 7 vezes, me levanta mais uma vez, Senhor, Deus não te abandona. Então, uma pessoa que acha que vai ser perfeita, vai ser uma pessoa frustrada. Papel e caneta na mão. Uma pessoa que acha que é perfeita será uma pessoa frustrada. Por quê? Porque ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue ser perfeito. Então, isso aqui é muito importante o que eu vou te ensinar. A pessoa que não se vê mais como alguém que errou, que não reconhece que está no caminho errado, que não percebe o chamado de Deus para voltar para o caminho certo, uma pessoa que já se insensibilizou espiritualmente, já não percebe nada espiritualmente, ela está afetando tudo, relacionamentos, autoestima e contato com Deus. As coisas mais importantes da vida do ser humano, elas começam a ser degradadas pela insensibilidade espiritual. Então, quando eu estou fazendo tudo que é errado, achando que eu estou certo e eu faço o que eu quiser porque o corpo é meu, porque a vida é minha, eu estou caminhando para uma degradação sem volta. Então, por mais que eu tenha errado, você tenha errado, se a gente falar, não, isso não é certo e volta para o caminho, a paciência de Deus é infinita. A misericórdia do Senhor não tem fim. A cruz de Cristo foi para isso. Portanto, que eu não faça isso de forma deliberada, por livre e espontânea vontade, vou lá e erro de novo. Então, o erro, o pecado, ele não pode ser deliberado. Ele precisa, se acontecer, ser um acidente. E você imediatamente buscar as misericórdias do Senhor através do arrependimento. Salmos 103, de 10 a 12. Salmos 103, de 10 a 12, fortíssimo, tá? Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se fosse isso, já estávamos perdidos. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Obrigado, Senhor. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o temem. Então, peraí. Não é que Deus vai deixar qualquer pecado de lado. Não é que Deus vai fingir que não viu qualquer iniquidade. Ele está falando das pessoas que o temem. Qual é o tipo de pessoa que Deus vira o rosto e fala assim, não vou ver essa iniquidade, vou te perdoar? A pessoa que teme ao Senhor. E a pessoa que teme ao Senhor se arrepende e volta para os seus caminhos. O segredo dessa vida, Tiago, me dá um segredo da vida, temer ao Senhor. Salomão, quando em Eclesiastes, está no auge da sua sabedoria e depressão, ele diz o seguinte, o resumo de tudo que eu estou ensinando para vocês na vida, desses anos todos ensinando sabedoria, sendo o homem mais rico que já existiu, de tudo que eu viajei, de todos os reis que eu aconselhei, de todo mundo que eu conheci, de tudo que eu construí, o segredo da vida é, teme a Deus e afaste-se do mal. Esse é o conselho final de Salomão. Teme a Deus e afaste-se do mal. É muito forte. Porque se você temer a Deus e se afastar do mal, Deus não vai te tratar segundo os teus pecados e não vai retribuir conforme as suas iniquidades. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim, quem é Deus como tu, que perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão? Ele não permanece irado para sempre, mas tem prazer na misericórdia. Presta atenção, você tem prazer em quê? Sabe quando você come um pote de sorvete e fala, nossa, que prazer? Quando você está vendo o melhor filme da tua vida, fala, nossa, que prazer ver esse filme. Quando você está fazendo um esporte que você adora, que prazer. O prazer de Deus não está no esporte, não está no sorvete, não está em algo físico. O prazer de Deus está na misericórdia. Quando Ele exerce misericórdia contigo, Ele tem prazer. Está na Bíblia. É por isso que Ele faz todo dia. Porque a misericórdia de Deus exercida em você dá prazer a Ele. E olha que o que eu estou citando está no Velho Testamento, que é antes da graça. Quando vem a nova aliança com Cristo Jesus, aí que facilitou mais ainda. Por um lado dificulta, porque antigamente para você cometer, por exemplo, o pecado do adultério, você tinha que tocar em alguém,
Na graça, já diz que se você pensar, já cometeu adultério. Então fica mais difícil. Por outro lado, fica mais fácil porque a graça abunda, superabunda onde abundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E na graça, Deus nos fortalece quando estamos fracos. É na nossa fraqueza que Deus se fortalece. Então, fica muito mais sério, porque até nos pensamentos seremos julgados. A gente será julgado por 3 coisas: o que pensou, o que falou e o que fez. Vamos anotar? Papel e caneta na mão? 3 coisas que serão julgadas diante de Deus: o que pensamos, o que falamos e o que fizemos. Nessas 3 coisas aqui, nenhum ser humano está livre de pecado. Nessas 3 coisas aqui, todo ser humano já errou. Então, como é que você vai comparecer diante do tribunal do Senhor no último dia sem a misericórdia dele? Quer entender o que é misericórdia? É muito simples. Você vê uma pessoa errando, e hoje em dia a internet está cheia de juiz, e juízes desproporcionais na sentença, né? Uma pessoa... Eu vi um post essa semana que a pessoa falou assim: fulana que votou em cicrano morre num assalto de saidinha de banco. 6.000 comentários embaixo. Agora vai pro colo do capeta, votou nele, tem que ser morta mesmo. E tal. Um ódio violento. E é dos dois lados, tá? Não tem negócio de direita, de esquerda, não. O ódio não tem lado, o ódio vem do ser humano. É do ser humano. Ser humano que não é tratado por Deus, que não conhece a palavra. Porque Deus é amor. E as cartas de João dizem que se você não anda em amor, você não conhece a Deus. Se você não ama seu irmão, você não sabe de Deus. Você não sabe quem é Deus. Porque se você não ama o irmão que vê, como você vai dizer que ama a Deus a quem não vê? Então, quando eu pego um lance desse, eu vejo assim: nossa, a palavra de Deus está se cumprindo, que nos últimos dias o amor se esfriaria. Você querer a morte de uma pessoa só porque ela votou em alguém diferente de você, a pessoa nunca matou ninguém da tua família, nunca fez mal para você, não tirou R$1 do teu bolso, mas porque ela pensa diferente tem que morrer? Essa é a sentença? Aí você quer a justiça para ela, mas se fosse você, na pele dela, você ia querer misericórdia. Se fosse o teu filho, você ia dizer: não, ele fez isso sem querer, desculpa, perdoa ele, você ia querer misericórdia. Então, para você entender a misericórdia, você tem que se colocar no lugar das pessoas. Quando você for julgar uma pessoa pelo que ela está fazendo, fala: se fosse eu cometendo esse erro, eu queria justiça ou misericórdia? E geralmente você ia escolher misericórdia. Então, quando você começa a entender dessa forma, fica mais fácil, porque a Bíblia diz que nós seremos julgados da maneira que nós julgamos. Da forma que você julgou os outros, é na mesma medida que Deus vai te julgar. Com que rigor Deus vai te julgar? Vai julgar com rigor baixo? Não, isso aí, filho, foi sério, mas vou deixar para lá. Um rigor baixo ou ultra rigor? Não quero saber, tu errou, tropeçou, está condenado. Com que rigor Deus vai te julgar? Está na Bíblia! Com a mesma régua, com o mesmo rigor que você julgou os outros. Você pode até não acreditar no que eu falo, mas não dá para ir contra o que está escrito na Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 20, eu quero lembrar que Romanos é a carta magna sobre o comportamento cristão, a graça de Jesus Cristo. É o tratado teológico mais importante do Novo Testamento. É o que nos faz compreender o que é viver com Cristo e o que significa o sacrifício de Jesus. Romanos é uma carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que deve ser lida, relida, entendida, saboreada, memorizada por todo aquele que se diz cristão. É uma carta de confronto. Você imagina que Paulo escreveu para a cidade da promiscuidade, para a cidade que podia tudo, para a cidade que era o holofote do mundo. Roma, no auge do Império Romano. Então, Romanos é a revelação da graça. É muito importante ser estudada, essa carta do apóstolo Paulo a Romanos. E no capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, na época da lei, que eram as regras bíblicas do que pode e o que não pode, a ofensa, o pecado era muito mais grave, porque fala assim,
Não pode roubar. Roubou, não tinha perdão, era apedrejado, acabou. Na lei era assim. Não pode fazer tal coisa. Fez, pronto, quebrou a lei, está fora. Não, mas eu obedeci todos os mandamentos, só quebrei esse. A Bíblia diz que quem quebra um, quebra tudo. Quem desobedece um mandamento, desobedece a todos. Quando a graça veio, a graça de Jesus Cristo, o perdão e a misericórdia de Jesus Cristo, resolveu isso. Porque veio o perdão junto. E onde abundou o pecado, ou seja, onde você cometeu muitos erros, superabundou a graça. Agora, o super perdão, a super misericórdia de Deus te encheu a ponto de cobrir todos os seus pecados, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, assim, Deus não ignora o teu erro, Deus não ignora o teu pecado, não pense que Deus está deixando para lá por deixar para lá. Muitas vezes você vai colher consequências disso que fez, cada pecado tem uma consequência, mas é que Deus não vai levar em consideração esse pecado para o dia do juízo, se você se arrepender. Então não pense que pode fazer o que quiser não, hein? Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo e que todas as nossas obras serão reveladas diante de Deus. Então, eu já errei, já pequei, cometi erros que eu me arrependo profundamente, que eu me envergonho, que eu carreguei culpa por muito tempo, mas eu entendi que por causa da misericórdia de Cristo, porque eu voltei para os caminhos, porque eu refiz a estrada da santidade, porque eu me afastei desse mal que me atormentou, Deus, pela sua misericórdia e graça, me dará uma chance para a eternidade. Mas não tenho coragem de voltar a fazê-lo, primeiro porque eu amo muito a Deus. Segundo, porque eu sei a vergonha que é estar nesse erro. Terceiro, porque quando você está num erro, você conduz outros ao erro ou você promove escândalos. E a Bíblia diz, ai daquele por onde vem um escândalo. Então tem muitos motivos para você não voltar para esse pecado, não voltar para esse erro. Por isso que a única forma que você tem de lutar contra isso é fortalecendo-se no Espírito. Porque a Bíblia diz em Gálatas, andar em Espírito. E de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da carne. Lembre-se que você tem 3 inimigos. O diabo é o terceiro pior. O teu maior inimigo é a tua carne, tuas vontades carnais. Quando a Bíblia fala assim, ó, as obras da carne são, aí começa a prostituição, avareza, inveja, imoralidade, Não está falando que é obra do diabo, é obra da tua carne. E aí o Paulo ainda fala, quem pratica tais coisas não entrará no reino dos céus. Então, para você ir para o inferno, não precisa nem do diabo se meter. É só seguir as obras da carne. Olha que forte, Teixeira. O diabo nem precisa se meter para você ir para o inferno. Basta você seguir as obras da carne. Então, o teu primeiro inimigo, o mais forte, é a obra da carne. O segundo inimigo ainda não é o diabo, são tuas emoções. As tuas emoções fazem você falar mal dos outros, caluniar, ter inveja, e tudo isso é condenado pela Bíblia. Se você ler as cartas paulinas, Paulo condena esses comportamentos. E nossas emoções que provocam isso. E aí o nosso terceiro inimigo é o diabo, que a gente tem que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo ele só entra pela brecha que você abre, né? Então, quando o seu coração está sendo transformado pelo Senhor, quer dizer que você está abrindo mão da frieza espiritual, da insensibilidade espiritual, você tem muito mais chance de vencer. Então, o conselho final dessa terça-feira é mantenha-se firme espiritualmente. Ore todo dia. Jejue semanalmente. Leia a Bíblia muitas vezes por dia. E Deus sempre vai estender a mão para te levantar. Deus não te deixará caído, caída. Ele vai te dar uma chance. E a tua oportunidade não será negada, porque Ele tem prazer na misericórdia. Amanhã a aula vai ser bombástica. Porque eu vou começar com uma frase minha de um dos meus livros que diz: seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela e amanhã eu vou te explicar sobre isso. Muito forte. Lembrando que quinta e sexta agora tem Método Destiny, tem mais 2 ou 3 vagas. Método Destiny, 29 e 30 de janeiro, aqui na nossa sede, na Casa de Destino, nosso auditório lindo, muita excelência. Vai começar o ano assim com força total.
E em maio, pessoal, maio, de 12 a 21 de maio, nós temos nossa viagem para Israel. Todo ano eu levo centenas de pessoas para Israel para uma imersão de inteligência espiritual. É de 14 a 22 de maio, perdão. 14 a 22 de maio. A US Travel está organizando essa viagem para a gente. Há anos ela que organiza. Maravilhoso, os hotéis, os passeios. Você vai se divertir, vai conhecer lugares impressionantes, mas principalmente vai ser mentoreado por mim em loco, onde Jesus fez seus milagres, por onde Jesus passou. Nós vamos ter uma imersão de inteligência espiritual. Também, quando chegarmos a Jerusalém, na capital, nós vamos ter a noite de destino, uma noite especial, com uma vista deslumbrante para Jerusalém, uma noite de destino para você ter um encontro fantástico na terra onde tudo aconteceu. Então, é uma viagem imperdível. Se é um dos teus sonhos conhecer a terra de Israel, chegou a tua oportunidade, passar o dia inteiro comigo, estar ali aproveitando a terra de Jesus e tendo uma imersão bíblica de inteligência espiritual para levar tua vida, teu negócio, tua família, tua espiritualidade para outro nível, tá bom? 14 a 22 de maio, viagem a Israel, imersão espiritual. Tá aqui o link na descrição para você poder fazer parte dessa viagem, tá bom? Entre em contato lá com a West Travel, os vendedores vão te atender, te dar toda a atenção para você poder fazer parte dessa grande viagem, dessa grande imersão de inteligência espiritual. Eu desejo paz e prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.